Os defensores dativos representam boa parte dos atendimentos judiciais aos carentes. Mas você sabe como esses profissionais atuam? Confira. Muitas pessoas confundem o trabalho de assistência jurídica oferecido pelos advogados dativos com a advocacia pro bono e até mesmo a defensoria pública. Para falar sobre essas diferenças, conversamos com Joel Moreira Filho, diretor institucional da Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Joel, o que é um advogado dativo? O advogado dativo é aquele advogado que é nomeado pelo juiz em um determinado processo. Ele atua principalmente nas comarcas onde não existe a defensoria pública estruturada. Ok. E como é determinado o pagamento dos honorários do advogado dativo? A advocacia, ela é um munus público, mas é uma atividade privada. O advogado geralmente ele recebe dos seus clientes. Nesse caso, como dativo, ele vai receber do Estado para prestar uma assistência judiciária que o Estado deveria prestar com a defensoria pública. Como em alguns municípios não há essa defensoria estruturada, o Estado paga para os advogados que forem nomeados em processos específicos por juízes para atuar nesses processos. E qual é a diferença do advogado dativo para o defensor público? O advogado dativo é esse que é nomeado pelo juiz. Já o defensor público não. É um advogado que foi concursado, se tornou defensor público no estado de origem. Em quase todos os estados nós já temos uma defensoria pública bem estruturada depois da Constituição de 1988 para garantir o acesso do cidadão hipossuficiente, aquele que não tem recursos para arcar com a sua assistência judiciária. Então, a diferença básica, o advogado dativo é um advogado privado que vai atuar nomeado em um determinado processo. Já o defensor público é um servidor público, que é um advogado que atua na defensoria pública em processos que foram triados pela defensoria para garantir a assistência a esse cidadão. E qual a diferença entre o advogado dativo e o advogado pro bono? O advogado dativo ele é nomeado, é um munus que é imposto por uma nomeação feita por um juiz. Já o advogado pro bono, como o próprio nome fala, ele é um advogado para o bem. Ele foi procurado para atuar numa determinada causa ou por uma pessoa que não tem condição para arcar com o ônus da sua advocacia e ele quer fazer isso, então o Conselho Federal da Ordem dos Advogados regulamentou essa possibilidade, ou para uma entidade sem fins lucrativos. Ok, existem regras para a atuação pro bono? Ela está principalmente ligada à não publicidade dessa advocacia pro bono para que ela não sirva de captação para outros clientes e ela não pode ser associada a partidos políticos ou finalidades eleitorais.